É o que a gente fala para nossa vida, né? A nossa vida, muitas vezes, de um limão, a gente tem que procurar fazer uma limonada. E é isso que fica assim para todos que ficaram aí, né? Uma tragédia, assim, a gente tentar tirar uma lição, que a lição maior é a superação. O acidente, ela foi muito dolorida, né? Foi muito sofrida, que nem eu ia dizer assim para ti, né, Carol? Que nem eu disse assim, uma das grandes dores que eu tive. Boa tarde, hoje estamos aqui com um ex-jogador índio. Eu vou fazer algumas perguntas para ele. Bom, qual foi o acontecimento em campo que mais te marcou? Boa tarde a todos, um prazer imenso estar participando aqui do check-in da Carol. Um dos acontecimentos que mais me marcaram, logicamente, foi o gol mais bonito que eu fiz na minha carreira vestindo a camisa aqui da Chapecoense, né? Que foi o gol de bicicleta em 1995, na final do Campeonato Catarinense. Então foi a realização de um sonho de criança, né? Quer dizer, duas realizações, porque a gente já tem o sonho de ser um jogador profissional. E, logicamente, que a gente sonha em jogar uma final e fazer um gol numa final, e fazer um gol de bicicleta, então, da maneira que foi esse gol de bicicleta, foi a situação que mais me marcou na minha carreira do futebol. Foi muito emocionante, então, né? Muito emocionante, muito emocionante. O estádio inteiro lotado, né? O estádio lotado. A gente havia saído perdendo o jogo de 1-0, foi o primeiro jogo da final. E, de repente, aquele lance, né? Um lance mágico, um presente de Deus, que eu costumo falar, porque... E na concentração, né? Para quem não sabe o que é concentração, você vai para um hotel e fica lá, comendo, descansando e pensando no jogo, né? E daí você começa a pensar, poxa, amanhã poderia fazer um gol assim, poderia fazer... E eu pensei, né? Pô, daqui a pouco um gol de bicicleta, né? E o lance foi um lance, assim, um lance genial mesmo, né? E fiquei muito feliz, foi uma emoção muito grande. O que representa para você ter sido um dos maiores artilheiros da história da Chapecoense? Olha, representa muito porque, na verdade, eu não cheguei aqui na Chapecoense com essa intenção, né? Mas as coisas deram muito certo aqui. E daí, eu lembro que eu cheguei em 70 jogos, eu fiz 35 gols. Então, a cada 2 jogos era um gol e eu comecei a marcar isso, né? Comecei a querer acompanhar essa marca, essa média, né? De fazer um gol a cada 2 jogos, né? E com isso, continuei contando e daí cheguei à marca de 62 gols. Daí, quando eu falei, todo mundo falou, né? Que era a maior artilharia da história da Chapecoense. E daí fiquei muito feliz porque o objetivo de um jogador de futebol é entrar para a história. Quando a gente vai disputar um título, a gente já frisa isso, que é um momento único, muitas vezes, na carreira. Então, foi a realização de um sonho, né? E daí a gente vai aqui mais ou menos um mês falando, porque as histórias assim do título de 96 também foi muito sacrificante, né? Para relembrar um pouquinho, para quem não conhece a história, nós fizemos o primeiro jogo lá com o Joinville, perdemos de 2-0, e o Joinville na manhã seguinte pegou e foi embora para Joinville. Não entrou em campo. O estádio lotado e o Joinville não entrou em campo, foi embora. E com isso a gente fez a festa, achando que era campeão, mas não, né? Isso aí se estendeu de maio, junho até dezembro, quando marcaram o jogo novamente. E aí a gente conseguiu fazer, a gente precisava ganhar o jogo de 1-0, conseguimos fazer o gol aos 40 minutos do segundo tempo, quando já estava praticamente muito difícil. Levamos o jogo para a prorrogação, daí a prorrogação a gente tinha vantagem, daí a gente conseguiu fazer o gol de 1-0 também, que foi o que explodiu o Índio Condá na época, que hoje é a Arena Condá, e aí sim com aquela garantia que ninguém ia tirar esse título da gente. Que legal. E qual foi sua reação ao acidente e como foi ver o time se reerguendo novamente? Nossa Senhora, a reação ao acidente, ela foi muito dolorida, né? Foi muito sofrida, que nem eu ia dizer assim para ti, né, Carol? Que nem eu disse assim, uma das grandes dores que eu tive, principalmente quando eu entrei no estádio e vi assim, o torcedor que tu viu muitas vezes
que tu sempre fez esforço para ver ele sorrindo, vibrando, tu vê ele chorando ali e tu não se sentir impotente, tu não poder fazer nada, né? E além de toda a região, né, toda a tragédia que foi, e além também da gente perder muitos amigos, né? A gente perdeu muitos amigos nessa tragédia. Já vou até te responder uma pergunta que daqui a pouco eu sei que você ia fazer. O pessoal fala muito do minuto 71. Né? E às vezes há um questionamento se é para continuar com essas homenagens no minuto 71 ou não. Que todos os jogos da Chapecoense, no minuto 71, a torcida começa a bater palma e fazer uma homenagem para os guerreiros que partiram. E quando perguntam para mim, eu digo que é lógico que tem que continuar. Isso por muitos anos. Sim. Né? Eu acho que todo mundo que quer, quando a pessoa parte daqui, que seja lembrado aqui com carinho, né? Então, e a Chapecoense é um dos únicos times que, infelizmente, tem essa história. Sim. Então, tem que ser lembrado para a gente, como ser humano, como torcedor, sempre ter uma reflexão dentro de nós. E qual foi a sua reação ao ver o time se reerguendo? Olha, a reação foi de muita esperança, né? A gente sabia que era muito difícil a reestruturação da Chapecoense, pelas pessoas que faleceram no acidente, né? Então, faleceu o presidente, faleceu comissão técnica, faleceu colaboradores, imprensa. Então, a gente sabia que era muito, muito difícil, né? Mas com a ajuda da cidade, com a ajuda de todos, né? A Chapecoense ela se reergueu, ela está se reestruturando e, na minha opinião, ela continua. Esse processo ele é longo ainda. Eu disse que não é um processo para 2, para 3 anos. É um processo longo ainda de procurar se reestruturar e de cada vez se fortalecer mais com essa história toda que aconteceu. É o que a gente fala para a nossa vida, né? A nossa vida, muitas vezes, de um limão, a gente tem que procurar fazer uma limonada. E é isso que fica assim para todos que ficaram aí, né? Uma tragédia, assim, a gente tentar tirar uma lição, que a lição maior é a superação. Sim. E me fala mais uma coisa. O que foi o futebol na sua vida? Olha, eu ia dizer tudo, né? Mas tudo na nossa vida é Deus, né? Mas o futebol foi muito importante na minha vida porque abriu muitas portas para mim, tanto na cultural, como na convivência como ser humano, né, no relacionamento com outras pessoas. O futebol ele tem uma disciplina muito grande. As pessoas muitas vezes que não conhecem lá dentro do futebol, elas imaginam, sabe, as coisas. Imagina e muitas vezes sai falando e outros saem repetindo, sabe? Mas o futebol ele tem uma disciplina muito grande e só quem convive lá dentro sabe dessa disciplina. Então, às vezes eu tenho um pouco de dificuldade de trabalhar com futebol porque eu fico muito doente, eu fico meio doente quando eu vejo algumas opiniões, sabe, que você sabe que não é verdade, Sim. Que mexe muito. Por exemplo, quando as pessoas falam, o time lá entregou um jogo, sabe? A gente sabe que não existe isso. O pessoal tem uma noção do que é a seriedade do futebol quando é marcado uma reunião, quando é marcado um almoço, quando é marcado para você se apresentar no vestiário. Se você se apresentar com 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos de atraso, você tem uma multa por isso. Então, é uma organização muito grande, é uma seriedade muito grande. Muitas vezes são 40 atletas, 50 pessoas numa comissão técnica e por trás dessas 50 pessoas tem familiares, tem famílias, tem amigos, torcedores. Então, é uma coisa assim, muito séria. E o futebol me trouxe isso, me trouxe muita seriedade, me trouxe uma experiência de vida muito grande, me trouxe principalmente realizações de sonhos, né? Como eu falei, de você ser um atleta profissional, de você disputar final de campeonato e, acima de tudo, também me trouxe assim, né, o reconhecimento, que é uma coisa muito legal. Né? Eu consegui ter uma carreira, ter uma história onde as pessoas reconhecem essa minha carreira, essa minha história, e para mim isso é muito importante. Eu sempre encarei o futebol com muita responsabilidade. Com certeza ter ficado marcado na história foi um sonho realizado. Um sonho realizado, né? E eu consegui isso, lógico, com a ajuda dos meus companheiros, né? Sou muito grato a todos os companheiros que trabalharam junto comigo. Sou muito grato a todos os clubes que passei. Eu joguei em 16 clubes de futebol.
por 18 anos, né, que durou a minha carreira. Então, sou grato a todos esses clubes, torço por todos eles. Aqui em Santa Catarina, joguei na Chapecoense, depois fui para o Joinville, depois fui para o Avaí, depois acabei indo lá para o Rio Grande do Sul, para o Brasil de Pelotas, depois voltei aqui para o Freiburgo, Inter de Lages. Lá no Rio Grande do Sul, joguei no Glória de Vacaria, no Brasil de Farroupilha, foi onde começou a minha carreira. Depois fui para o Glória de Vacaria, joguei no 15 de Campo Bom, Brasil de Pelotas, né? E depois joguei para a Portuguesa de São Paulo, depois estive também no Paraná, no Rio Branco de Paranaguá. Então eu torço por esses clubes todos, né? Imagina, e sou muito grato por eles terem aberto as portas para mim, né? Clubes que me ajudaram a colocar a comida na minha mesa, né? Então Sim. Você tem essa consideração por esses clubes e pelas pessoas que torcem por essas equipes. Muito obrigada por ter disponibilizado seu tempo para a gente dar uma entrevista, e queria pedir para você convidar o pessoal para assistir. Legal, Carol, quero dar os parabéns por você, tão jovem, já se interessando pelo futebol, e isso é muito legal, alimentando esse interesse, né, e passando a informação para todos que gostam do futebol. E queria pedir aí para o pessoal seguir nas redes sociais, né, @evidenciador, certo? E também o check-in da Carol, que daí vocês vão ficar por dentro de tudo aí, vão ver essa entrevista e ter muitas informações aí sobre o futebol. Beleza? Obrigado vocês. Muito obrigada.